Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. A memória dos meus queridos avós, amantes da leitura, Gabriel, Ondina e Luísa. Tom Cardoso. Nessa vida morrer não é difícil, o difícil é a vida e seu ofício. Vladimir Mayakovsky. Apresentação. O prazer por personagens difíceis. Se gostasse de personagens fáceis, Tom Cardoso poderia ter escolhido um centroavante trombador ou um beck de fazenda. Como não gosta de personagens monótonos, Tom já escreveu sobre Tarso de Castro, jornalista, um dos fundadores de Upasquim. Tarso e Sócrates têm muito mais em comum do que o gosto pela bebida, que os levaria à morte, e a afeição por comportamentos que incomodavam o status quo. Um e outro souberam usar a fama e o inegável poder de atrair admiradores e admiradoras, no caso de Tarso, para subverter o lugar comum. Tarso era o Sócrates da crônica cultural, e Sócrates o Tarso do futebol. O Brasil é um país de pouca atenção com as biografias, raras e recentemente postas em um absurdo tribunal inquisitório. Biografias de jogadores de futebol são mais raras ainda, e poucas fogem da armadilha de se transformar em um mero relato de carreiras que começaram com gols e terminaram enredadas em dramas e escândalos de quem jovem perdeu a fama. Atravessar a vida de Sócrates poderia resultar em algo desse gênero. Insosso, óbvio, sem graça. Mas aí não seria Sócrates, e não seria Tom Cardoso. O craque que apareceu no Botafogo de Ribeirão Preto explodiu no Corinthians e depois na seleção de Tele Santana. Nunca foi dado a linhas retas. Nos gramados ia para um lado, a bola para o outro, e os dois se encontravam em um improvável e mágico ponto de fuga. Fora dos gramados, a coisa era ainda mais sinuosa. Sócrates, com inteligência acima da média e preocupação política incomparável à maioria dos atletas, sempre alimentou a imagem de rebeldia, do sujeito avesso às ordens da cartolagem de um mundo masculino oposto a qualquer postura democrática. Ficou famoso na bola e foi também reverenciado pelo que falava. Aqui e lá, ele sempre foi muito bom, muitas vezes genial. No campo, os placares trataram de dar o veredito. Sócrates foi um dos mais peculiares meio-campistas da história do futebol em todo o mundo, mas nunca ganhou uma Copa do Mundo. Na sociedade, ficou conhecido como um craque de boas posturas. Verdade, mas nem sempre as ações combinavam com as intenções. A celebrada democracia corintiana, movimento seminal de saneamento do futebol, foi extraordinária, mas havia zonas de sombra que Tom agora ilumina. Haverá quem enxergue nas revelações desse livro manchas de condenação a Sócrates. Só que não. Saber que nem sempre o doutor foi correto e muitas vezes bebeu do ego imenso e apaixonante é o melhor caminho para conhecer um magnífico personagem de nosso tempo. Tom Cardoso, com sua prosa sem gordura e inacreditável poder de apuração de notícias escondidas, dá a Sócrates a dimensão de um brasileiro que, nos anos 70 e 80, ajudou a moldar a sociedade de um país que saíra da ditadura e mal sabia como lidar com a liberdade recém-conquistada. Com o tempo, Sócrates parecia uma imitação de Sócrates, mas ainda incomodava o coro dos contentes. À véspera da Copa, esbravejou numa entrevista como se antevisse o futuro. Quero que a final da Copa seja Brasil e Argentina, com a Argentina vencendo. Precisamos de outro maracanazo. Um maracanazo por dia de ideias provocativas era a marca de Sócrates. Tom soube esmiuçá-las, como se o próprio Sócrates as reescrevesse. Lê-se essa biografia com prazer de ver e rever, uma, duas, 1 milhão de vezes, o gol de Sócrates pela seleção brasileira contra o Ajax, no Morumbi, em 1979. Está no Google, e quem viu na época não esquece. E o que aquele lance
tem a ver com esse livro? Tudo. Caminham bem, estão no cânone, fluem com naturalidade, mas de repente fazem uma curva e alçam um voo extraordinário. Fábio Altman, jornalista.